Amém? Estende tua mão para cá, querido. Deus, nesse momento, Pai, nós queremos colocar a vida, Pai, do pastor Samir, do qual tem, eu sei que com muito afinco se empenhado, Pai, ao ensino da palavra, à ministração da palavra. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar, Pai, usando nesse momento a vida dele, a boca dele, Pai, para falar aos nossos corações. Deus, leva cativa a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que não haja ninguém desviando a atenção, Pai, daquilo que está sendo ministrado, e essa palavra possa estar sendo arraizada aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. No dia 17/6, você que está namorando, um namoro santo, você que está noivo, e você que é casado, nós vamos fazer um jantar no dia 17, para casais. Ou seja, nós queremos começar a fazer um trabalho específico para os casais. E se você quer participar, por favor, depois do culto, dê seu nome para a Leine, para a Letícia ou para a pastora Karina. Para a gente organizar, porque nós precisamos ver o que nós vamos fazer a comida. Se vai ser caviar, se vai ser mignon, molho madeira, se vai ser lagosta. Nós vamos ter que escolher. Então, para isso, a gente precisa saber o número de pessoas que virão. Então, até domingo que vem, ainda dá tempo de você dar seu nome. Pense aí e dê seu nome para a gente poder organizar esse jantar. Vai ser muito bom, vai ser muito agradável. E eu sei que Deus tem algo para abençoar a vida dos casais. Ah, pastor, mas o meu esposo ou a minha esposa não vem na igreja. Convida ele mesmo assim. Nós vamos fazer um convite todo especial para você levar para ele poder vir. Amém? E você que está esperando o há de vir, fique em casa orando, querido. Tenha fé em Deus, como diz o baiano, que Deus vai ser generoso com você. Quando vir vai ser a Rebeca ou o Isaac, os prometidos. Amém? Então vocês que não vão vir, têm uma missão, orar por nós que vamos estar aqui. Amém? Então dia 17 nós vamos ter esse encontro para casais, ok? Semana que vem é a primeira semana do mês, é a ceia. E nessa semana nós vamos fazer a coleta do quilo do amor nas células. Então, se você puder contribuir, nós temos ajudado muita gente mesmo. Nós fizemos, assim, coisas tremendas já na vida das pessoas através dessa generosidade da igreja. Para vocês terem ideia, na igreja que eu vim, quando eu saí de lá, a arrecadação das células já estava em 1.200 quilos, 1,2 toneladas. Então é muita generosidade. Cada célula tem um desafio, cada célula tem uma quantidade de quilos para trazer, mas isso tem sido bênção para o reino de Deus na terra. E nós temos que atender não só a nossos, claro que primeiro os irmãos da fé, mas depois a comunidade que nos cerca. Como é bom, né, Doca, abençoar as pessoas e receber a gratidão no coração das pessoas que estão sendo abençoadas. Então participe disso, vai ser bênção para a sua vida. Outra coisa, o Uto falou sobre o ministério infantil. Todas as ofertas que são entregues nas células, nós usamos para abençoar o ministério infantil. Esse recurso tem sido usado para lanche, para camiseta, para várias coisas para as crianças. Então quando você contribui na célula, você está contribuindo com o ministério infantil. Esse valor é direcionado direto para eles. Então deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus usar a generosidade do teu coração para abençoar as crianças. Nós temos visto tantas coisas lindas acontecendo no meio dessas crianças, e eu tenho estado muito feliz em ver o que está acontecendo. Nós temos um desafio grande, gente. Quando falamos de recursos, nós temos um desafio grande, que é reformar o nosso outro salão. Se você não foi lá ainda, me procure depois do culto, nós vamos mostrar para você lá como é que é o salão, para você ver lá. Nós queremos fazer algo muito bom, muito confortável e, se possível, muito agradável e luxuoso também. Porque a igreja merece, a comunidade da Vila Verde merece uma casa bem confortável. É isso que Deus tem posto no nosso coração. Amém? Dentro daquilo que Deus tem posto para a gente fazer, gente, nós estamos olhando para frente. Nós devemos de ter uma escola. Não é, Leine? A Leine vai ser a diretora dessa escola. Nós devemos de ter uma escola para atender os seus filhos.
para atender seus netos, para atender as pessoas que você conhece. E escola com princípios da palavra de Deus, para crescerem conhecendo desde pequeno, desde tenra idade, a palavra de Deus através do ensino. Lá eles têm alguns princípios que eles ensinam e é tremendo. Mordomia, o que mais? Me ajudem aí quem participou disso. Fala, Lene, quais são os princípios do mordomia, soberania, união? Não sei, filho. Eu vou descobrir depois, domingo que vem eu trago para vocês. Eu não pesquisei, estou falando coisa que eu não sei. Mas isso é extremamente importante, porque hoje as escolas, gente, têm ensinado coisas cruéis para as nossas crianças. Cruéis. Eles não têm discernimento para separar essas coisas na mentezinha deles. Então nós, como pais, temos a obrigação de cuidar dos nossos filhos e de zelar pela saúde física e espiritual deles. Então, outra coisa que Deus já pôs no meu coração, que nós havemos de ter nesse lugar, ambulatório médico e dentista, para a gente poder atender os irmãos e a comunidade. O que nós vamos fazer? Não sei, mas nós vamos procurar alguma faculdade e vamos dizer, nós temos uma estrutura montada, mande os alunos e os professores para vir dar aula aqui. Aleluia, Deus já deu até a estratégia, né? Então a gente tem que fazer isso, fazer um convênio com alguma faculdade que tenha medicina e odontologia, para poder ser bênção na vida deles e eles bênção na vida da igreja, amém? Nós temos uma igreja de um pastor amigo meu, que o ano passado o ambulatório deles alcançou, com consultas, 15 mil pessoas. Lindo, né? Por que o Brasil está com problema de saúde? Porque a igreja não se posiciona para curar as pessoas. Por que os pais estão se preocupando com a aposentadoria deles? Porque os filhos não estão honrando os pais, ao ponto de dizer, pai, eu quero cuidar de você, você cuidou de mim. Não se preocupe com o INSS. Eu sou o seu INSS. Ah, pastor, mas você fala isso porque você não casou com a minha mulher, você não sabe como ela odeia meu pai. Ora, queridos. Ora. Mas é isso que Deus tem para a nossa vida. Nós cuidarmos dos nossos pais. Não deixarmos os pais desassistidos. Amém? Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de ter um pai. Interessante, né? A importância de ter um pai. Um pai, um mentor, um discipulador. Aquele que cuida da gente. Em todos os momentos cuida da gente. Pode abrir sua Bíblia lá no livro de Esther e deixar aberto lá. O livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre duas igrejas que vivem dentro da igreja. Nós vamos falar sobre Vasti e sobre Esther. São as duas igrejas dentro da igreja. E nós vamos falar sobre o pai. Aquele querido, amado que direciona os filhos, que traz a identidade, que traz o propósito, que ressalta a direção que o filho deve seguir, que foi Mordecai. Então abra lá sua Bíblia no livro de Esther. Vou desafiar você até, como diz um pastor. Eu não vou ler para você porque você pode ler em casa. Leia esses 10 capítulos de Esther de novo. Depois que a gente pregar hoje, leia. Para você tentar entender tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Mas alguns textos eu vou salientar. Deixa aberto sua Bíblia lá. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está, ó Deus, aquilo que nós devemos falar hoje, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que a palavra venha de encontro à necessidade de cada coração, ó Deus. Espírito Santo de Deus, damos liberdade de ação sua nesse lugar. Aqui é uma casa de adoração, é uma casa de oração. Então, fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para fazer a tua obra de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Todo espírito contrário que se levante nesse lugar, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, leva cativo nossos pensamentos a Cristo e dá-nos, ó Deus, a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Gente, Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. O povo já tinha ido escravo lá para a Babilônia. E o que aconteceu? Esse povo foi julgado por Deus e levado para o cativeiro por causa da desobediência,
por causa da falta de honra e porque se desviaram de Deus. Então o cativeiro foi uma punição que Deus achou para pôr os homens lá e tratar a vida deles. Às vezes nós mesmos entramos em cativeiros e estamos repreendendo o diabo, dizendo, em nome de Jesus, diabo, sai desse cativeiro que você me pôs. E o diabo diz assim, não sou eu. É Deus, gente. A palavra de Deus diz o seguinte, que Deus dá graça e exalta o humilde, mas ao soberbo não é o diabo que abate, é Deus. Deus mesmo abate o soberbo. Às vezes Deus está com a mão no seu peito, segurando você, porque você é soberbo, porque você é orgulhoso. Eu posso orar 1.000.000 de vezes por você, mas se você não quiser abrir mão do orgulho que existe dentro de você, ninguém vai tirar. O orgulho só eu mesmo posso tirar de dentro de mim. O orgulho só eu mesmo tiro de dentro de mim. Só eu tenho autoridade de tirar de dentro de mim o orgulho, a soberba. E o que aconteceu? Por que eu estou falando sobre isso? Vasti. Vasti era uma mulher, a palavra de Deus diz lá no livro de Esther, no capítulo 1, era a rainha que era casada com o rei. E a palavra diz que ela era uma mulher muito formosa. Não era formosa, ela era muito formosa. Ou seja, ela era muito bonita. Muito bonita mesmo. Ao ponto do rei escolher a ela para ser a rainha. E o que aconteceu? Esse homem simplesmente era o líder de maior expressão da época. Como que a gente pode chamar esse homem? O Donald Trump da época, que comandava a maior nação da terra. Para a gente comparar com os nossos dias. Era um homem extremamente importante, que governava 130 e tantas províncias. Estavam debaixo da direção desse homem. Ou seja, ele tinha um domínio muito grande. O governo da Babilônia só foi derrubado depois pelo governo romano. Então, antes disso, esse homem era o governante. E o que aconteceu? Um dia ele resolveu fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Chama os pagodeiros e vamos fazer um pagode, não é isso? Tem gente que gosta de um pagodinho, uma cervejinha, né? Ah, é bom demais, né, pastor? Carne é fraca, você sabe, né? E o pecado é vitamina, fortalecer, né? Mas ok, faz lá o pagodinho e começa, na época não tinha cerveja, então eles não bebiam cerveja, mas eles bebiam vinho. E começaram a beber vinho. E eu vou dizer para você, vinho à vontade. À vontade. E o que acontece quando a gente bebe à vontade? A gente fica bêbado. Né? Começa a boca entortar, começa a falar mole. E aí começa a ficar um negócio esquisito. Porque aquele cara que é tímido começa a falar mais que o homem da cobra. Aquele cara que é covarde vira valente. É muito interessante isso, né? E o rei tomou todas. O que ele fez? Chamou os serviçais dele e disse assim: mande Vasti se preparar e vir aqui desfilar. Desfilar. Nós queremos ver a beleza da rainha. Mande ela pôr a coroa na cabeça e vir. Gente, antes disso, a palavra diz que a Vasti também disse o seguinte: esse cachaceiro desse açoeiro está fazendo uma festa? Vou chamar minhas amigas e vou festejar também. Chama lá uns caras para fazer uns shows para nós e vamos nós também fazer uma festa. Olha como era o reino. Podre. E ela estava lá na festa com as amigas dela. Aí vem o eunuco do rei e diz assim: Vasti, o rei mandou você se preparar e vir se apresentar na presença do rei. Está tudo lá no livro de Esther, nesse capítulo 1 aí, ó. Vocês vão ler depois. O que ela falou? Fala para o rei que
Já vou lá, vou tomar um banho, vou me ungir e já chego lá. Foi isso que Vasti falou, gente? O que Vasti falou? Capaz, o rei deve estar ficando louco. Bom, eu sei que ele está louco, tomou todas. Eu não vou me apresentar na presença desses cachaceiros. Não vou. Não vou. O rei que se dane. Estou aqui em festa com as minhas amigas. Bem agora que ia começar o segundo show. Não vou. Manda dizer para o rei que eu não vou. Manda dizer para o rei que eu não vou. Ou seja, Vasti gostava de desfrutar das coisas do reino. Ai, como é bom. Eu tenho um palácio. Eu posso chamar minhas amigas. Nós vamos juntas no shopping. Gastar tudo que a gente precisa comprar. Mulher que está estressada é interessante, né? Tem mulher que está estressada, você diz para ela, tá aqui o meu cartão, meu amor, vai desestressar. Isso é um sonho de consumo, né? O marido ser assim, né? Põe aí a mão na sua cabeça, a mulher diz assim, ô Jesus, me dá uma benção dessa, para eu me desestressar, né? Tô estressada, eu preciso gastar. Tem lá três somos nós homens, né? Tem lá 40 pares de sapato. Mas vai pro shopping fazer o quê? Comprar uma rasteirinha, pastor. Que vai combinar com a minha bolsinha e tal. Olha como que são interessantes as coisas. Vasti gostava dessas coisas. Ela tinha, com certeza, uma peça que a gente chama hoje de closet, para roupas, gigante. Ela devia ter muita roupa, gente. Mulher, às vezes, vai ter um casamento. Olha como que mulher é interessante. Vai ter um casamento. A esposa chega pra gente e fala assim, amor, eu preciso de um dinheirinho para comprar uma roupa. Eu estou sem roupa. Sem roupa? Meu Deus do céu, todo dia eu frequento lá o guarda-roupa. Tem mais roupa do que eu. Mas que você não está entendendo. Mulher não pode repetir. Mulher não pode repetir. Ela já foi com aquele vestido naquele casamento. Se ela for de novo com aquilo, vão dizer, você repetiu. Homem liga para isso, gente? Homem não liga. Para quem que as mulheres se arrumam? Para as outras mulheres. Para as outras mulheres. Você quer ver uma mulher ficar frustrada numa festa? É ela chegar e ter uma com um vestido igual. Isso é morte, gente. Tem mulher que diz assim, vamos para casa agora. Vou trocar de roupa. Estou mentindo? Estou falando bobagem? Vasti gostava dessas coisas. Vasti gostava dessa luxúria. Ela tinha prazer nas coisas do reino. Porém, Vasti não tinha compromisso nenhum com o rei. Não tinha compromisso nenhum com o rei. O rei chamou ela para a presença dele. E ela não quis ir. Ela não tinha compromisso com o rei. Ela gostava dos favores do reino. Tem muita Vasti dentro da igreja. Pastor, eu tenho um ministério. Ministério. Me dá aí o microfone, pastor. Eu tenho um ministério. Engraçado que ninguém vem para o pastor e diz assim, pastor, eu tenho um ministério, mas eu quero começar limpando o banheiro da igreja. É sempre pelo microfone que o ministério começa. Pastor, eu tenho um ministério. Libera aí meu chamado, pastor. Porque a gente gosta dos favores do reino. Gosta das coisas que o reino nos oferece. Tem pessoas que têm sede de dominar os outros. Isso é terrível, gente. Aquela mulher era assim. Você conhece alguém assim? Põe a mão na sua cabeça e diz assim, eu não quero ser assim, Senhor. Não quero. Não quero ser Vasti. Qual era um outro problema que essa mulher tinha? Insubordinação. Insubordinação. Gente, existem estruturas dentro do reino que devem ser respeitadas. A insubordinação gera o quê? Bênção ou maldição na sua vida? O que você escolhe?
Subordinação ou insubordinação? O marido diz para a esposa, querida, esse mês não vai dar para comprar o vestido. Meu Deus do céu. Vira um inferno o mês. Vira um beiço, não quer mais conversa. De noite está com dor de cabeça. Porque o marido não deu. Gente, isso é insubordinação. Marido, você também. Cuidado para não ser insubordinado. Cuidado. Você, líder dentro da casa de Deus, sonde seu coração para ver se você é subordinado ou insubordinado. Existe uma ordem, uma direção. Foi dada uma linha para seguir. Você tem seguido, certo? Eu fiquei muito feliz. Quarta-feira eu fui lá em Araucária, na célula. E o casal que tem liderado aquele lugar é uma benção, porque eu vi o testemunho da célula. Eles são extremamente ortodoxos. Começam no horário, terminam no horário. E se fugir da missão, opa, vamos voltar para a palavra. Eu fiquei muito feliz de ouvir isso, esse testemunho. E isso é certo, porque é essa a direção que deve ser seguida. Não sou eu que tenho que falar o que eu acho, é discutir o que foi pregado no domingo. É essa a direção da igreja para a célula. Mastigar, comer melhor aquela comida. Se você está fazendo algo diferente na sua célula, você está sendo insubordinado. Insubordinado. Simples assim. Qual é a direção da igreja? 8 horas começa a célula. 9 horas termina. 9h30 todo mundo vai embora. Por quê? Quinta-feira todo mundo trabalha, gente. Quinta-feira todo mundo trabalha. Não vá sair da casa do irmão lá meia-noite. Isso não é obediência, isso é desobediência. Isso não te traz bênção. Pensa nisso. Pensa nisso. Cuidado para não ser vasti dentro da casa de Deus, insubordinado. Ou seja, o rei só queria mostrar a beleza dela. Gente, se ela entendesse isso, ela ia dizer com o coração lindo, não, eu vou agradar ao meu Senhor. Eu vou agradar ao rei. Vou pôr a melhor coroa que eu tenho. E vou lá. Desfilar. Diga o nome de um cara que faz vestido famoso aí, gente. Um famoso chique, um vestido. Aqueles caras aí que são costureiros. Fala aí o nome, vocês mulheres. Não lembram? Meu Deus do céu, hein? Fala, Anne, o nome de alguém famoso que faz roupa. Valentino. Obrigado, filha. Um vestido Valentino que ela tinha lá. Põe o Valentino, põe a coroa e vai desfilar para o rei. Desculpa, gente. Às vezes a gente dá uma fugida mesmo da casinha. Mas ok. Essa mulher era insubordinada. Outra coisa. A decisão que ela tomou não atingiu somente a ela. Atingiu o reino inteiro. Por quê? O que aconteceu depois disso? O rei ficou, coitado, decepcionado, frustrado, triste, chamou os conselheiros dele e disse assim, e agora? A bicha é tão ruim, ele deve ter dito assim, ó, a bicha é tão ruim que não veio. O que eu faço? O que eu faço com ela agora? Olha o que os conselheiros disseram. Ó rei, se você não tomar uma providência com esta mulher, todas as mulheres do reino vão achar que isso é permitido e vão se levantar contra os maridos. A consequência dela não era só dela, era para o reino. Quando você age igual Vasti, não é só você que está sendo complicado. O reino inteiro está sofrendo as consequências da tua atitude de Vasti. O reino inteiro sofre, porque você está fora do propósito. Você está fora do propósito. Então o que aconteceu? Expulsa essa mulher daqui. Para ser exemplo para todas as mulheres que quiserem se levantar contra os seus maridos. Gente, isso não quer dizer que a mulher deve ser o capacho do marido, não. O casamento é construído de parceria. O casamento é construído de amor.
O casamento é construído de respeito. Quer ver uma coisa? O marido, a palavra de Deus diz, marido, amais vossas esposas como Cristo amou a igreja e ao ponto de dar a vida por amor. Marido, você morreria pela sua mulher? Vamos medir o nível de amor aqui nesse lugar hoje. Não precisa responder nem levantar a mão, não. Mas sonda teu coração, você morreria por ela? Morreria? Ou mataria ela? A segunda opção, às vezes, né? Esposas, respeitai vossos maridos. Porque toda mulher que é amada, a consequência é amar. A mulher, se for bem tratada, o que vai acontecer? Ela vai tratar bem. Se a mulher for cuidada, ela vai responder. Agora, se você chega em casa, marido, e maltrata sua esposa, você briga o tempo todo com ela, como é que você quer que ela te respeite e te ame? Se você não mostra amor. Mulher, você deve ser sábia em respeitar o seu marido. Por quê? Gente, esses dias eu cheguei no mercado, eu acho que eu já contei isso para vocês. A Jane não é assim. Eu agradeço a Deus porque ela não é assim. Mas cheguei lá no mercado, abri a porta da minha sala, eu trabalho com outras duas moças na outra sala que são secretários do diretor. Eu abri a porta, a outra do canto já começou... Essa nota fiscal, não sei o quê. Eu falei assim, diabo. O que você está fazendo aqui? Capeta. Sai fora. Eu falei para ela, minha filha, estou chegando. Deixa eu chegar, guardar minhas coisas, me acomodar. Depois eu vou aí conversar com você. Se acalme. Porque tem mulher que é assim, o marido abriu o portão. Meu Deus, a conta da água não foi paga, a conta da luz. Você não sabe o que o neném fez hoje pra mim. Meu Deus do céu, o cara nem chegou em casa ainda. Vocês dão risada, né? Mas o negócio é sério, gente. Tem mulher que é assim. Sabe o que a palavra fala de uma mulher assim? É melhor morar sozinho no deserto do que morar com uma mulher assim, rixosa. Que é igual a goteira na bacia. Você já viu bacia vazia com goteira? Quem que dorme, gente? Misericórdia. Nós tínhamos às vezes em casa umas goteiras, tinha que pôr uns panos para abafar aquele som miserável da goteira. Porque a mulher é assim quando ela é rixosa. Uma goteira que não para. Conheça o seu esposo. O nego chegou com o beiço grande, foi pro quarto, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Ele precisa daquele tempo. O homem é um negócio estranho mesmo. Não liguem. Eles às vezes precisam ficar sozinhos. O duro é o seguinte, a minha esposa não trabalha fora. E as mulheres têm 8.000 palavras para serem liberadas por dia. E os homens têm 2.000. Eu já gastei minhas 2.000 no mercado o dia inteiro. Mas eu chego em casa, o que ela quer? Conversar, gente. E daí? Precisa conversar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu estou falando de uma mulher que não tinha respeito pelo seu marido. Não respeitava o seu marido, era insubordinada. O que aconteceu? A palavra diz lá no versículo 9 de Esther, do primeiro capítulo. Destitua essa mulher e acha alguém melhor do que ela. Cuidado, gente. Cuidado para não ser Vasti. Deus vai pôr alguém melhor do que você no seu lugar. Cuidado para não ser Vasti. Deus vai te destituir e pôr alguém melhor do que você. Alguém melhor do que você no seu lugar. Cuidado. Mas vamos olhar a segunda mulher. A segunda igreja que existe dentro da igreja. Radassa. Quem era Radassa? Radassa era órfã, era uma moça órfã que estava vivendo no cativeiro junto com um tio que assumiu a paternidade daquela moça.
assumiu o compromisso de cuidar daquela moça. E cuidava dela muito bem como uma filha. Radassa. Ela era muito bem ensinada. Ela era muito bem doutrinada. Ela era muito bem educada. Gente, para a gente educar um filho, dá trabalho, não dá? Hoje em dia educar filho é difícil, não é? Antigamente também era, porque vocês estão reclamando. Não mudou nada. É a mesma coisa. Antigamente, mas não tinha internet que tem hoje, mas tinha árvore, tinha cetra, tinha espingarda, tinha coisa pior às vezes, gente, que a gente fazia. Se eu mostrar para vocês na minha perna, eu tenho um sinal de um tiro que eu levei, de espingardinha de chumbo. Por quê? Eu estava fazendo coisa boa, né? Tem consequências, coisas erradas que a gente faz. Mas a educação dos filhos é muito importante. Gente, eu trabalho num supermercado, eu trabalho na parte de cima, no escritório, mas às vezes eu passo num lugar onde tem uma sacada que a gente vê a loja, ali do Pinheirinho. Várias vezes, eu ouvi criança mal educada no mercado. Não existe coisa pior do que uma criança sem educação no mercado. Minha mãe só dava aquele olhar 43 pra gente. Acabou, gente. Acabou. Não tinha um outro. Graças a Deus, meus filhos aprenderam. Eles estão aqui, hoje eu posso falar deles. O Caio, quando eu era pequeno, ele dizia para mim, pai, compra tal coisa para mim. Doía meu coração, mas eu tinha que dizer, filho, hoje eu não tenho recurso, não tenho dinheiro. Aí ele sorria e dizia assim, então tá bom, pai. Quando tiver, você compra. Como que você não vai comprar, gente? O que você vai fazer? Vai correr no teu chefe, vai pedir um vale, no outro dia vai comprar, né? Por quê? Isso é graça de Deus. Isso é graça. A Anne também era educada. Bem educada. Uma vez só que ela quis subir a serra, mas desceu rapidinho. O chinelinho fez a serra voltar para o lugar, né? Mas, gente, nós éramos em 6 em casa. Ninguém tinha feito escândalo, até que a caçula chegou. Me lembro até hoje, nós estávamos no Mercadorama lá da Praça Tiradentes, onde a gente ia fazer compra, todo mês. E todo mês ia um. Aquele mês foi 2, fui eu e a caçula. E nós estávamos pegando as coisas, e ela pediu alguma coisa para minha mãe. E a minha mãe falou, não vou te dar. Ela tem a testinha um pouquinho maiorzinha, e a boca também era meio grande na época. Abriu um berreiro dentro do mercado pedindo aquilo. Veio uma mulher perto e disse assim, olha, se a senhora quiser levar, eu pago. A moça, com toda a graça, quis ajudar. Minha mãe disse assim, moça, muito obrigado, não quero. Nenhum filho meu fez escândalo. Não vai ser ela. Não é o problema do dinheiro, o problema é a educação. Cala a boca agora. Curou na hora. Curou na hora. Esse homem educou essa menina. Teve trabalho, teve cuidado, gastou tempo, ensinou. É isso que eu estou dizendo sobre educação. Quais eram as características dessa moça? Lá no capítulo 2, no versículo 10, submissa, obediente, caminhava debaixo de autoridade. Ela reconhecia a autoridade que o tio tinha na vida dela. Apesar de ungida, continuava sendo humilde. Tem muita gente que correu óleo na cabeça, pronto, virou o rei. Mas o rei na barriga. O rei na barriga. Acha que daí pode mandar nos outros. Gente, a igreja é um lugar de serviço, mas com amor. Nós não estamos aqui para servir os outros, não. Não estamos aqui para ser capacho dos outros. Não estamos aqui para ser mandados por ninguém no sentido de que me obedeça e ponto final. Não é isso. Isso não é liderança. Isso é autoritarismo. Isso é tirania. Ditadores fazem isso. Façam o que eu mando e ponto final. Ou você morre.
A igreja não é assim. A igreja é um lugar de vida. Mas com graça aquela mulher aprendeu a se submeter à autoridade. No 2, do 14 ao 15, ela fala sobre isso. Sobre ela ser ungida e ser simples ainda. Porque obedecia à voz do tio dela. Gente, nesse capítulo 2, o tio dela estava no portão do palácio onde ela vivia, cuidando dela de perto. Ele não se ausentou. O pai nunca fica longe do filho. O pai sempre vai estar próximo do filho. O tio dela ouviu uma rebelião de 2 eunucos que queriam matar o rei. E avisou Esther. Esther, fala para os soldados do rei que o fulano e o Beltrano querem matar o rei. O que aconteceu? Investigaram e descobriram que isso tinha acontecido. Investigaram e descobriram que isso realmente tinha acontecido. Outra característica dessa mulher, lá no capítulo 4, ela não tem por precioso o valor da vida dela. Antes disso, ela põe a vida em risco para servir e atender a nação. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque Ramã se levantou contra os judeus e queria matá-los, a todos eles, sem exceção. Essa perseguição contra o povo de Deus sempre existiu e sempre vai existir. Não pense você que não vai ser perseguido por causa do amor a Deus. Não pense você que pessoas vão te criticar, vão te condenar. E em alguns lugares, alguns países, nossos irmãos têm sido mortos, decapitados por amor ao Senhor. E ela não teve por preciosa a vida dela, porque ela foi na presença do rei, sem ele chamar, para interceder pela nação. Mas o que eu quero dizer aqui agora sobre Mordecai. Mordecai era um homem fiel a Deus. O que aconteceu? Haamã foi destacado pelo rei para ser o mais importante de todos. Abaixo do rei só havia ele. Ele tinha um anel real para assinar decretos. Naquela época não era assinatura, era o anel que tinha uma chancela. Ou seja, ele fazia um edito de uma lei, colocava lá na almofada lá de tinta e chancelava. A lei valia a partir daquele momento. E Haamã foi destacado para ser o segundo. O que aconteceu? Fez uma norma de que quando ele passasse pelas pessoas, as pessoas deveriam se prostrar diante dele. Mordecai fez o quê? Não se prostrou. Muitas vezes o diabo quer que você se prostre diante de uma situação. Muitas vezes o diabo levanta as coisas para você se debruçar diante dele e dizer, não estou aguentando, está muito difícil, não quero mais brincar de ser crente. É isso que o diabo quer fazer, quer que você se prostre diante dele. Aquele homem não se prostrou. E Haamã começou a ficar irado com aquilo. Todos os dias ele passava e Mordecai ficava lá. Né, Xandão? Posição. Isso aí. Não se prostrava. Aquilo gerou ira. O que ele fez? Fez uma lei que todos os judeus deveriam morrer. Todos, sem exceção. Nesse capítulo 4, Esther entra diante do rei. Gente, naquele tempo, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado. Esther entrou no palácio real. Isso aqui é algo tremendo, gente, que acontece. Entrou no palácio real. Imediatamente os soldados do rei sacaram as suas espadas para matar Esther. Somente uma coisa salvaria a vida de Esther: o cetro de justiça do rei. Se o rei pegasse o cetro de justiça e estendesse para Esther, ela não morreria. O que aconteceu? O rei pegou o cetro e estendeu. Porque ela fez isso, porque entendia o propósito da vida dela, porque o tio havia ensinado.
Lembre-se que o Mordecai falou para ela, acaso Deus não te levantou para esse momento, para você salvar o teu povo? Mas se você não fizer, saiba bem, Esther, você não vai receber nada. E Deus vai levantar a salvação de outro meio. Tem coisa que só eu tenho que fazer, mais ninguém. Só eu. Tem coisa que é só você tem que fazer, mais ninguém. Deus vai te falar, Deus vai te mostrar. E isso era só Esther que podia fazer. O rei estendeu o cetro de justiça dele para ela e perguntou, o que você quer, meu amor? Quero convidar você para um jantar. Ah, eu vou lá então. Gente, que formalidade, não é? Que formalidade. Mas o que aconteceu? Antigamente, para a gente ser representado diante de Deus, nós precisávamos de um sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Mas o que Jesus fez quando ele veio e morreu na cruz? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Todos nós podemos entrar na presença do Rei a qualquer momento. Por quê? A justiça de Deus se revelou através da cruz. Nós fomos remidos e lavados no sangue de Jesus. Quando Deus nos olha entrando na presença dele, ele vê quem? O sangue de Jesus. E aí você tem livre acesso. A formalidade não precisa mais. Você pode todo dia entrar na presença de Deus. Esther pôs a vida em risco para fazer isso. Mas ela conseguiu o que ela precisava. Mordecai ensina algumas coisas para a gente. Além dele ter cuidado muito bem de Esther, ele dá alguns exemplos. No capítulo 2, no versículo 7, ele ensina o que é a paternidade. O que é a paternidade? É cuidar próximo, é orientar, é dirigir, é guiar, é conduzir a vida da pessoa. É dar as direções. Isso é paternidade. No 2, do 21 a 23, ele posiciona a igreja em defesa do reino. Ou seja, Esther teve que se posicionar para fazer a vontade de Deus e atender ao chamado que ela tinha. No 4:8, ele orienta a igreja para trabalhar para o povo. Ou seja, Esther levantou-se para trabalhar em favor do povo. Lembre-se, quando ela ia para a presença do rei, o que ela fez? Mandou um recado para Mordecai. Avise a igreja para jejuar comigo. As minhas servas já estão jejuando para eu entrar na presença do rei. Gente, existem guerras que nós devemos de enfrentar, que nós precisamos de reforço. Que reforço é esse? O jejum, gente. O jejum. O jejum mata a nossa carne. A carne é ansiosa. A carne é incrédula. A carne é toda cheia de justiça própria. Aí você não consegue ouvir a Deus. Mas quando você começa a jejuar, a tua carne começa a ficar mais fraca. O que acontece? O teu espírito começa a se fortalecer. E você imediatamente começa a ouvir a Deus. Às vezes é isso que nós estamos precisando. Jejuar mais. Mas não é jejuar porque, eu estou muito gordinho, então vou começar a fazer uns propósitos de jejum. Gente, isso é regime. Jejum tem propósito. Para que a gente jejua? Primeiro por nós mesmos, depois para algumas pessoas, e assim vai. Essa moça jejuou para entrar na presença do rei, não foi de qualquer maneira. Mas veja, ele posiciona ela para seguir o propósito. No 6:2, não se dobra aos poderes deste mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação. Nós estamos vendo as leis que estão surgindo por aí. Pedro e João foram levados perante o Sinédrio e disseram para ele, negue a Jesus e parem de falar de Jesus. O que aqueles homens disseram? Melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se a lei que os homens estão querendo implantar está sobrepugiando ou está contrária à palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Mas como que eu vou saber se está contrária à palavra de Deus? Meu querido, só tem uma coisa.
Vai ler. A palavra de Deus não entra na nossa cabeça por osmose. Faz assim, né? Põe aí, Senhor, a tua palavra na minha cabeça. Você não lê, querido. Você não vai saber. Tem gente, às vezes, que vem para mim e fala: ai, pastor, eu não sei a vontade de Deus para minha vida. Vai ler a Bíblia, querido. Vai ler a Bíblia. Tenho certeza que Deus vai te mostrar. Vai ler a palavra de Deus. Nós sempre, no início do ano, temos desafiado a igreja a seguir um roteiro de leituras. Eu não vou nem perguntar aqui quantos estão em dia. Não vou perguntar. Porque eu já ensinei. Agora, se você quer seguir, você segue. Se você não quer seguir, você com Deus. Daqui para frente, são vocês que vão prestar conta para Deus. O pastor não vai mais cobrar de vocês um posicionamento. Qual é a minha estratégia de não me atrasar? Sempre estar adiantado. Sempre ler para frente. Porque às vezes tem dia que a gente não consegue mesmo ler. Está muito cansado, está muito atribulado, teve bastante coisa e tal. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar para trás. Você vai ficar bem certinho na posição. Então leia para frente. Adiante sua leitura. Pastor, eu posso terminar já? Pode, mas daí comece de novo, querido. Que lindo, né? Quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente aprende, mais a gente conhece. E menos a gente vai pisar na bola. Então aquele homem era conhecedor. No capítulo 7, ele faz o povo se unir. O que aconteceu? Amã morreu na forca que ele tinha feito para ele. E o rei... Ai, gente, essa parte é linda. Eu acho esse livro de Esther um dos mais lindos da Bíblia, um dos que eu mais gosto. Ele não tem nada que fale de Deus, porém a presença de Deus nesse livro é tremendamente constante. Tiveram dificuldade de pôr o livro de Esther no cânone por causa disso, porque ele não fala de Deus. Mas veja o quanto Deus se move nesse livro. Olha o que aconteceu. Um dia o rei não estava conseguindo dormir. Chamou seus servos e disse assim: filhos, leiam para mim o livro de Provérbios dos Reis aí. Leiam para mim o livro de Provérbios dos Reis. E eles acharam lá na leitura que um homem, um judeu, tinha feito o seguinte: tinha salvado a vida do rei. Quem que fez o rei não dormir? O próprio Deus. Próprio Deus. E daí é o seguinte, gente, foi interessante. O rei perguntou: opa, tem alguém chegando aí? Quem que está aí? Ramã. Mande Ramã entrar, então. É a pessoa da minha confiança. E o rei pergunta assim: Ramã, o que você faria? Olha, gente, aqui é uma lição para a gente. O que você faria com alguém que você quer honrar? Alguém que você quer prestigiar? Alguém que você quer destacar por algo bom que essa pessoa fez? O que Ramã pensou, gente? Puxa vida! Ele deve ter estufado o peito igual o pombo, né? Senhor! Cuidado! Não pense de você mais do que você é. A palavra de Deus diz o seguinte: quando você for a algum lugar, sente no último banco. Não sente no primeiro, não. Porque se você for para sentar no primeiro, eles vão te honrar e vão te colocar no primeiro banco. Não busque os primeiros lugares. Comece lá de trás. Tem muita gente que está procurando emprego. É muito interessante isso. Pastor, eu não acho emprego. Mas qual que é o que você está procurando? Pastor, eu quero ser gerente. Ai, meu Deus, tem gente que é engraçada. Não, eu estou procurando uma vaga de gerente. Quero ser gerente. Gente, pelo amor de Deus, né? Começa de novo. Comece de auxiliar de escritório, logo você vai ser gerente. Se Deus tiver isso na sua vida, você logo chega lá. Não precisa matar ninguém, não precisa pisar em ninguém, não precisa sacanear os outros.
Deus vai te exaltar. Eu trabalhava no banco, eu já falei isso para vocês. Eu trabalhava no banco, tinha um X de salário. Eu entrei ganhando um salário bem pequenininho onde eu entrei. E entrei como assistente. 6 meses, gente. 6. O meu chefe foi promovido. Quem assumiu o lugar dele? Esse que vos fala. Porque Deus estava no negócio. Não queira ser gerente. Não queira ser o que você não é. Ramã era assim. Achou que era ele. Aí o Ramã disse assim, barbaridade, que oportunidade que eu tenho. Eu já sei o que você vai fazer. Pegue uma das suas capas reais, pegue uma coroa sua, veste esse cara com a roupa real, põe a coroa na cabeça dele, pegue o seu melhor cavalo, ponha ele em cima e pegue alguém de destaque no reino e mande sair pelas ruas dizendo, isto é o que faz aqueles a quem o rei quer honrar. Porque ele achava que era ele que recebia isso. O que o rei fez? Furou o balãozinho dele, né? Disse assim, ótimo, Ramã, faça tudo isso com o judeu Mordecai. O maior inimigo dele. Aquele homem era um homem de propósito. O pai sabe onde quer chegar e sabe onde o filho deve ir. Qual é a função do pai? Identidade. Identidade. Restaurar ou colocar na criança identidade. Olha a sua carteira de identidade. O que está escrito? Antônio Carlos da Silva. Da onde é esse da Silva? Do seu pai. Porque é ele quem te dá a identidade. Ah, mas isso é uma desonra com a mãe. Mas no meu caso, meus filhos têm o nome da mãe também. Isso não quer dizer que deve ser assim, mas o pai dá a identidade. Outra coisa que o pai indica para o filho, o propósito. O propósito. E a terceira coisa, um destino. Ele põe a pessoa no destino, na direção certa, para alcançar. E Mordecai foi isso. Quando Amã ouviu isso, a derrota dele já estava estabelecida. Aí o jantar de Esther foi aquilo. Ela fez aquele jantar maravilhoso e chamou Amã também. E não fizeram nada. Simplesmente jantaram. O que o rei disse? Te dou a metade do meu reino se você quiser. Esther disse, não. Amanhã volta aqui e nós vamos terminar essa conversa. Cenas dos próximos capítulos, né? Amanhã nós terminamos. Voltam para o outro jantar no outro dia, começam a jantar. O rei fala de novo, querida Esther, o que você quer? A metade do meu reino. Eu só quero que o Senhor livre o meu povo. Eu só quero que o Senhor dê vida para o meu povo. Porque eu sou judia. Até ali ela não tinha revelado. Porque o pai tinha dito, não revele. Gente, existem coisas que você precisa velar. Existem sonhos que o teu pai só deve saber. Mais ninguém. Por quê? Porque vai ser complicado de você alcançar. Por causa da maldade dos outros. Não conte para qualquer uma as suas coisas. Não conte. Tem gente que está no ônibus, cheio de desconhecido, e está contando tudo. Porque lá em casa, aquele miserável, aquele meu filho, é um cachaceiro. Quem que quer ouvir, gente? Tem lugar certo para fazer as coisas. E esse era o momento de Esther revelar quem era ela. E aí ele diz, olha, quem fez isso foi Ramã, o nosso inimigo. Ele morreu na forca. Mas no capítulo 8, Mordecai tenta revogar a lei, mas a lei era irrevogável. O que ele fez? Fez uma nova lei, dizendo o seguinte, que todo judeu poderia se defender do ataque dos inimigos. Deus está liberando para você, querido, toda sorte de bênçãos para você lutar contra os seus inimigos. Isso está disponível. Abra Efésios capítulo 6 e veja a armadura de Deus que está disponível para você usar todo o tempo na sua vida. Capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, cinturão da verdade e a sandália. E o escudo da fé. Se prepare. Não saia para lutar sem estar preparado. Você vai ser alvejado. Você vai ser atacado.
Aquele homem sabia, entendia disso. No capítulo 9, o que aconteceu? A vitória veio. Porque o pai direcionou a filha a alcançar. E a vitória veio. O povo conseguiu a libertação. Naquele dia, morreram mais pessoas que não eram judeus do que judeus. Porque quando o rei mandou a lei que os judeus podiam se defender, não foi só isso. Ele mandou lei e mandou recurso, mandou espada, mandou escudo, mandou todas as coisas para eles estarem preparados para a guerra. Deus já te deu a capacitação para você lutar a sua guerra. Está com dificuldade em casa com o seu esposo, vai para o teu quarto e guerreia por ele. Não com ele, mas por ele. Fecha a tua porta e fique sozinho orando. Chore diante de Deus. Peça para Deus te ajudar. E a última coisa, no capítulo 10, ele tornou-se o segundo homem mais importante do maior império da terra. O maior império da terra foi colocado na mão daquele homem, que era um pai que sabia organizar, sabia dirigir, sabia governar a vida dele e a vida dos filhos. Amém? Amém? Nós temos na nossa vida 3 pais. Vou dizer para você, 3 pais. 3. O primeiro pai é o Pai Celestial. Gente, Ele tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer. Essa semana nós estávamos na sexta-feira numa reunião de oração e eu vi o testemunho de uma pessoa. E essa pessoa me alegrou muito aquele testemunho porque ela disse assim, ó, meu Deus do céu, agora eu não consigo mais parar de conversar com Deus. O negócio flui tão naturalmente que eu sei que Ele está aqui do meu lado e batendo papo comigo. Esse é um pai que está ali disponível para te ouvir. Ouvir as tuas queixas, ouvir as tuas lamúrias, mas também ouvir a tua gratidão. A diferença daquelas 2 moças era bem simples. Uma tinha um pai e a outra não. Uma tinha um coração grato e a outra era ingrata. Quem você é na casa de Deus? Vasti ou Esther? Vasti ou Esther? Você tem gratidão no teu coração por tudo que você tem recebido? Pelo teu Pai Celeste? Qual é o segundo pai que nós temos? O nosso Pai terreno. O nosso genitor. Aquele que nos trouxe a vida. Aquele que nos deu a vida. Gente, a gente deve amar o nosso Pai. Ah, pastor, mas eu já não tenho mais meu pai. Eu também não tenho mais meu pai. Mas tem um terceiro pai que você pode também desfrutar do amor dele. Que é o seu pai espiritual. Que é o seu pai espiritual. A grande dificuldade da igreja é falta de paternidade. O maior problema das famílias é a falta da paternidade. Por quê? O pai pode estar presente, mas é ausente. Ou pode ser ausente mesmo. E aí isso destrói a estrutura da família. A família foi feita por Deus. Deus criou a família para ser perfeita. O pai, a mãe e os filhos. E o seu pastor é essa terceira figura de paternidade. Paternidade espiritual. Que está disponível para te ajudar, para te conduzir, para te guiar e para pôr você no propósito de Deus para a sua vida. Se o teu pastor não está te fazendo isso, cobre dele. Cobre dele. Cobre dele, estou falando. Cobre do seu pastor. Porque essa é a missão do seu pastor. Te colocar identidade, te dar um propósito, te pôr no destino. Amém? Nós temos vivido aqui na igreja um tempo diferente. De manhã, todo domingo, nós estamos tendo curso com a pastora Marlene e tem sido uma bênção esse curso, gente. Uma bênção. Deus tem liberado muita mente das pessoas, porque às vezes na mente nós somos prisioneiros. O inimigo pôs prisão na nossa mente. E olha, eu vou dizer para você que a pior coisa é você estar preso na sua mente. Incrédula, carnal, humana, sabe? Isso é a pior coisa que tem. Racional. As coisas de Deus não são assim. Lá fora,
o mundo diz ver para crer. A igreja e a palavra dizem o seguinte: crer para ver. É o contrário. Lá fora o mundo diz tanta bobagem. A igreja sempre vai dizer o contrário. Na matemática do mundo, 1 mais 1 é 2. Na matemática bíblica, 1 mais 1 é... Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se rompe, porque nós sempre vamos ter Jesus do nosso lado. Jesus do nosso lado. Querido, você não está sozinho. Querida, você não está sozinho. Jesus está com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso. Que todos os dias estaria conosco. Parece que está difícil. Parece que está complicado. Não se preocupe, é nesse momento que Ele está te carregando. Te sustentando. E o Pai serve para isso. Mordecai foi um pai exemplar. Mordecai foi um pai que refletiu o Pai Celeste. O Pai Celeste. Aquela moça era órfã, mas ele acolheu ela como filha. Então não venha com desculpa, dizendo que você é triste porque você é órfã. Não venha com desculpa. Procure alguém para você ter como pai. Não dê desculpas para Deus. Não dê desculpas para Deus. Se entregue. Se entregue. Baixe as resistências. Baixe as barreiras e deixe as pessoas chegarem até você. Eu tenho visto Deus fazer na vida das pessoas isso aqui na igreja. As barreiras caindo. As dificuldades indo embora. E a vitória chegando. Amém?